Meus amigos, muito bom dia. Estamos aqui nessa terça-feira para falar de teoria dos conjuntos. Quando eu falo de teoria dos conjuntos, eu não estou aqui vindo ensinar a teoria dos conjuntos, porque tenho certeza absoluta que todos os senhores já esgotaram bastante esse assunto no ensino fundamental, porque isso é um dos tópicos que está no programa de acesso ao CE, e sei que vocês se prepararam no que diz respeito a ele. Mas eu vou fazer uma pequena revisão de todos os tópicos de conjunto para a gente recordar, né? Alguma coisa pode ter ficado no esquecimento. E enfatizando já para os senhores o seguinte: o importante da teoria dos conjuntos é a solução dos problemas. É isso que, em resumo, é chamado de teoria dos conjuntos. Antigamente ainda tinha uma outra questão, aqui mesmo no exame de acesso CN, a gente cobrava alguma coisa que de repente as operações com conjunto, união, interseção. Hoje em dia isso está completamente em desuso, até porque não é assim uma coisa essencial na matemática. Mas a resolução de problema não. A teoria de conjuntos ela foi feita para o seu objetivo principal era solucionar problemas, e para isso que ela foi criada. E nessa parte ela cumpre bem a sua função. Ok? Então vamos recordar aqui alguma coisinha para a gente chegar até o final para falar dos problemas. Aliás, não vou falar hoje pela manhã, não. Vou falar na parte da tarde, só na outra aula, tá bom? Vamos lá. Começando aqui, ó. Eu fiz aqui uma síntese de tudo que diz respeito aos conjuntos, começando pela definição. Depois você vai ler isso aí com calma. A representação, que é entre chaves. Lembrando que essa representação ela pode ser feita por enumeração ou por compreensão. Você tem essas duas opções aqui. Por enumeração, você escrever ó, 0, 2, 4, 6, 8. Por compreensão, é você dizer ó, Z tal que Z é par. O X tal que X é par. Lembrando que 0 é par, tá? 0 está incluso aqui nesse conjunto. Todo número que dá divisão exata por 2, o aluno às vezes faz essa confusão. 0 é neutro, 0 é isso, 0 é aquilo. Não. 0 é par. Isso aí é questão básica. Todo número que dá divisão exata por 2 é par. E o 0 atende isso perfeitamente. Conjunto finito e infinito. Conjunto finito, as pessoas às vezes dizem erradamente, não tem fim, o outro tem fim. Não é bem assim. Na verdade, um conjunto é finito quando eu posso enumerá-lo. Essa é a definição correta. Aqui, quando enumeramos os elementos. E infinito quando eu não consigo enumerar esses elementos. É impossível estabelecer o último número do conjunto. Logo, usamos reticências para simplificar o trabalho. Conjuntos iguais são aqueles que têm os mesmos elementos, independente de ordem. Então, esses dois conjuntos aqui são iguais. Eu gosto sempre de dar um exemplo que, por exemplo, A igual a 5, 5, 5, 5, 5, 5. B, 5. Esses conjuntos são iguais. A repetição e o ordenamento não altera. O conjunto vazio é aquele que não possui elemento, representado normalmente entre chaves ou pela letra grega φ. Isso aqui é uma letra grega, sexta letra do alfabeto grego. Conjunto unitário é aquele que possui um único elemento. Cuidado que isso aqui não é representação de conjunto vazio, tá? Isso é um conjunto unitário cujo elemento é φ. Essa relação de pertinência e de inclusão, lá na quinta série você já começou a ver isso. Pertinência é óbvia demais, né? Quando o elemento está dentro do conjunto, então ele obviamente é pertinente. Agora, o mais importante é a criação desse símbolo. Esse símbolo aqui a gente usa muito, né? O pertence e o não pertence. Lembrando que o não pertence é quando eu traço aqui uma diagonal sobre a letra, sobre o símbolo, melhor dizendo. É importante saber que estes símbolos só podem ser utilizados de elemento para conjunto.
Relação de inclusão. Quando é que um conjunto está contido no outro? Aquela história do está contido, contém. Está contido quando ele é virado para a esquerda, contém quando ele é virado para a direita. Repito, a diagonal nega. Você já acabou de aprender isso em lógica. Um conjunto é subconjunto do outro quando todos os elementos dele faz parte também do outro. Exemplo está aqui, ó, conjunto A, 1, 2, 3, 4, conjunto B, 2, 4. Então você tem que um está contido no outro, o B está contido no A. Observações importantes, ó, o vazio está contido em qualquer conjunto, tá? E a outra propriedade que não aparece aqui, não, aparece sim, desculpe, é a propriedade idempotente, ou seja, todo conjunto está contido em si mesmo. Continuando, conjunto das partes. O que é o conjunto das partes? O conjunto das partes é o conjunto formado por todos os subconjuntos possíveis. E esses todos os subconjuntos possíveis é dado por essa formulazinha aqui, senhores, ó, 2 elevado a x. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um conjunto com 2 elementos, o seu conjunto das partes, ele terá 4. Ó. O vazio, ele mesmo, o 3 e um 3. O vazio, ele mesmo, o 1 e o 3, está vendo? Se ele tem 3 elementos, ele vai ter 8 subconjuntos. Se ele tiver 4, ele vai ter 16 e assim por diante. Diagrama que é importantíssimo na montagem dos problemas. Você montar corretamente o diagrama é meio caminho andado para acerto em problema. Repare, quando os conjuntos não apresentam elemento comum, ou seja, 2 conjuntos disjuntos, o diagrama deve ser representado assim. Quando eles têm elemento em comum, a região comum deve ser destacada. Quando um é igual ao outro, evidentemente, torna-se um único diagrama. E quando ele está contido, é por dentro. Ó. Repare, B está contido em A está contido em B. Ok? Continuando. Conjunto universo. O conjunto universo ele é altamente dinâmico, eu diria. Se você está falando dos estados brasileiros, o conjunto universo é o país. Né? O brasileiro, o estrangeiro, não importa. Você está falando dos estados, o conjunto universo é o país. Se você está falando do município, o conjunto universo é o estado. Se você está falando do colégio naval, das turmas do colégio naval, o universo é o colégio naval. Se você está falando das escolas militares, o universo seria as escolas subordinadas ao Ministério da Defesa. E assim por diante. Chegamos então às famosas operações. Na verdade, você tem união, interseção, diferença, complementar, e aqui ainda tem uma que eu destaquei, que é a diferença simétrica, eu já vou falar dela. Operação de união. Todo mundo sabe, né? A união é o conjunto formado por pega geral, como eu costumo dizer. Se você tem ABC e CDE, a união disso aqui é ABCDE, são 5 elementos. Então está aqui a definição clássica. X tal que X pertence a A ou X pertence a B. Já a interseção é só os elementos formados só pelos elementos comuns. X pertence a A e X pertence a B. A diferença, a melhor definição eu prefiro assim, é tudo que está no primeiro menos a interseção. Repare que aqui não vale a comutativa, ó, A menos B e B menos A. A menos B é uma coisa, B menos A é outra. Na união e na interseção vale a comutativa. Complemento, a representação de complemento ela tem uma exigência. Só existe complemento se B estiver contido em A. Se B não estiver contido em A, não vai existir complemento. Repare, ó, conjunto A, 1, 2, 3, conjunto B, 2, 3. B está contido em A? Está. Então existe complemento de B em relação a A. Porém, não existe complemento de A em relação a B. E em existindo esse complemento, é muito fácil. É A menos B.
ou seja, recai num caso de diferença. As representações de complemento se dão de várias maneiras. Ó. Você pode, em relação ao universo, é claro, você pode ter CAU, CA, A', A barra, tudo isso é igual a 1 menos A. O complemento de um conjunto vazio, quando os conjuntos dados. O complemento será vazio quando os conjuntos dados forem iguais. Claro, o complemento de A em relação a A vai dar vazio. Que eu vou fazer A menos A, não vai sobrar nada além da interseção. E essa diferença simétrica, que é o que eu queria chamar a sua atenção por último, é a união. Perdão. Quando você tem a união menos a interseção. Essa é a diferença simétrica. Ou seja, é a união de A menos B com B menos A. Ou, se você preferir, é a união menos a interseção. Então, se você tem um conjunto aqui, A1, 2, 3 e B3, 4, 5. Qual é a união disso? 1, 2, 3, 4, 5. Qual é a interseção disso? 3. Já sabe que a diferença simétrica vai ser 1, 2, 4, 5. Ó. 1, 2, 4, 5. Que é a união menos a interseção. Tá certo? Então é isso, meus amigos. Essas são as operações básicas entre conjuntos. E, como eu te falei, nós vamos partir agora para a resolução de problemas. Eu selecionei 20 problemas aqui, ó, esses exercícios complementares. Esses aqui são os básicos, rapidamente, antes da gente passar para os complementares. Dado o universo de 1 a 10, A está contido em 1. Sendo X tal que X é par. Pede para você dizer que conjunto é esse. 2, 4, 6, 8 e 10. E não sendo par, 1, 3, 5, 7, 9. Aqui. Dado o conjunto B, 4, 7, 11, 20 e 29, assinale V ou F conforme a necessidade, não é bem a palavra aí, conforme a veracidade, né? 4 pertence a B, verdade, 11 pertence a B, verdade, 8 pertence a B, falso, 29 não pertence a B, esse aqui é um nozinho aqui, também é falso. Dadas as sentenças abaixo, assinale verdadeiro ou F. Mesma coisa. Está contido? Está. Pertence? Pertence, é porque aqui o conjunto está fazendo papel de elemento. Tem duas chaves. Está contido? Ah, está. Isso aqui não dá para ver direito, não sei nem o que está escrito aqui, perdoe. 0 está contido? Não, aqui tinha que ser o símbolo de pertence. Aqui só vale 0 como elemento, teria que ter chaves aqui para ser verdadeiro. Idem, aqui também é falso, todas as duas falsas. Aqui 0 não pertence, também é falso, tá? Então, repito, eu selecionei para vocês 20 exercícios, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois eu utilizei alguns do livro. Se você olhar no nosso livro lá no volume 1, você vai ver que na parte de conjunto só tem problemas, não tem mais nada além de problemas. Então tá aqui, ó, tudo selecionado aqui bonitinho. Depois eu vou colocar esse material lá na plataforma para você ampliar, ler os problemas com calma e se tiver dúvida me apresentar.